Sou Ana Silva, 34 anos, uma criadora de conteúdo digital de São Paulo, no Brasil. Meu dia de casamento deveria ser perfeito. Vestido branco, votos com meu marido, tudo impecável. Passei meses planejando, sonhando que minha família apareceria, sorriria e celebraria. Não aconteceu. Nenhuma ligação, mensagem ou pedido de desculpas. Meus pais e irmão ignoraram como se eu fosse invisível mais uma vez. Doeu, mas segui em frente. Construí minha vida e ganhei milhões criando conteúdo que milhões amam. No mês passado, postei uma foto do meu novo Tesla, US$ 120 mil, todo equipado, no Facebook. Meu telefone ficou mudo por dias. Então, do nada, minha mãe ligou, a voz cortante. De onde veio esse dinheiro? Reunião familiar amanhã. Meu estômago revirou. Eles não ligaram para o meu casamento, mas o Tesla chamou atenção. Eu sabia o que queriam. Dinheiro, não eu. Mas eu tinha um plano, algo que eles nunca imaginariam. Fique comigo para ver como usei a ganância deles contra eles. Sua família já ignorou seus grandes momentos? Conte sua história nos comentários. Eu leio todos. Vamos conversar sobre isso. Cresci em um bairro tranquilo em São Paulo. Nossa casa era um sobrado de tijolos, do tipo que se vê em qualquer subúrbio de classe média, com gramado arrumado e uma tabela de basquete na garagem. Meu pai, Paulo Silva, trabalhava como agente de seguros, passando os dias vendendo apólices e as noites grudado em jogos de futebol. Minha mãe, Joana Silva, era assistente administrativa em um escritório de advocacia local, sempre ocupada mantendo a casa em ordem, equilibrando contas e agendas. Depois vinha meu irmão Bruno, o filho dourado que nunca errava. Hoje ele é advogado, mas mesmo na época já era a estrela. E eu, a caçula, sempre tentando chamar atenção como se gritasse no vazio. Aos 8 anos, já via o favoritismo. Quando o time de futebol do colégio de Bruno ganhou um campeonato, meus pais fizeram um churrasco no quintal para 50 pessoas. Faixas, bolo, tudo. Vizinhos davam tapinhas nas costas dele enquanto papai sorria, dizendo: "Esse é o meu garoto." Eu ficava ao lado da mesa de piquenique, segurando um refrigerante, torcendo para que alguém notasse meu vestido novo. Ninguém notou. Um ano depois, conquistei o papel principal na peça da escola. Ensaiava há semanas, imaginando mamãe e papai na plateia. Na noite de estreia, espiei pela cortina, procurando por eles. Os assentos estavam vazios. Bruno tinha prova de matemática no dia seguinte, e mamãe disse que precisavam ajudá-lo a estudar. Apresentei mesmo assim, ofuscada pelas luzes do palco, mas vazia por dentro. A formatura do ensino médio de Bruno foi outro espetáculo. Alugaram um salão de festas, convidaram metade do bairro e papai fez um discurso sobre o orgulho pela bolsa de estudos em direito dele. Eu, com 14 anos, sentei quieta em um canto cutucando a sobremesa. Naquela mesma manhã, eu havia ganhado um concurso estadual de redação e levado para casa uma placa brilhante. Mostrei para a mamãe, esperando que ela pregasse na geladeira. Ela sorriu de leve e disse: "Que legal, filha." Antes de voltar correndo para os preparativos da festa. A placa acabou na minha cômoda, juntando poeira. Os troféus de Bruno enfileiravam a prateleira da sala, polidos como tesouros. Minhas artes, boletins e até um prêmio de poesia nunca saíram do meu quarto. Um Natal, Bruno ganhou uma bicicleta vermelha reluzente com um laço em cima. Eu ganhei um suéter 2 tamanhos maior. "Você cresce e usa", disse mamãe, já distraída com a empolgação dele. Uma vez perguntei a papai por que nunca iam aos meus torneios de debate. Ele franziu a testa e murmurou: "Estamos ocupados, Ana. Bruno tem inscrições para a faculdade." Engoli as palavras e voltei para o quarto. O pior foi meu aniversário de 16 anos. Deixei pistas por semanas, torcendo por algo que mostrasse que se importavam. Acordei cedo, vesti minha calça jeans favorita e sentei à mesa da cozinha esperando. Mamãe levou Bruno para uma entrevista simulada de direito. Papai ficou grudado no telefone com um cliente. Ao anoitecer, percebi: ninguém disse feliz aniversário. Bruno chegou tarde.
cheio de histórias da entrevista. E todos riram no jantar de pizza. Comi sozinha no quarto, o silêncio mais alto que nunca. Não eram só os grandes marcos. As pequenas coisas se acumulavam. Mamãe sempre perguntava sobre o dia de Bruno primeiro. Papai arrumava tempo para os jogos dele, mas nunca para meus projetos escolares. Para os vizinhos, Bruno era o orgulho da família. Eu era a outra filha. Uma vez, quando uma vizinha perguntou sobre mim, mamãe disse: "Ah, a Ana está bem. Ela é quieta, fica na dela." Aquilo doeu mais que qualquer ausência. Bruno não era cruel. Me dava um sorriso ou um bom trabalho, distraído quando eu trazia notas altas. Mas parecia pena. Ele estava ocupado demais no holofote para notar que eu sumia nas sombras. Depois, quando Lorena Gomes, a esposa dele, entrou na família, se encaixou perfeitamente, enchendo Bruno de elogios e organizando jantares para celebrar as promoções dele. Quando os gêmeos deles, Elisa e Mateus, nasceram durante meus anos de faculdade, toda a conversa familiar girava em torno deles. Eu só existia quando era útil, como babá para que Bruno e Lorena fossem a eventos. Tentava racionalizar. Talvez meus pais achassem que Bruno precisava mais, com suas ambições grandiosas e ego inflado. Talvez assumissem que eu estava bem porque nunca reclamava. Mas não estava. Cada momento perdido, cada aceno distraído me machucava. Comecei a escrever em um diário à noite, despejando a dor, sobre a peça, o concurso de redação, o aniversário esquecido. Aliviava um pouco, mas a ferida nunca sarava completamente. Depois dos 16 anos, parei de buscar validação neles. Em vez disso, me voltei para dentro. Rabiscava ideias de vídeos em cadernos, via criadores no YouTube construindo públicos do zero e sentia uma faísca acender. Pela primeira vez, percebi que não precisava da aprovação da família para brilhar. Podia criar algo meu, algo que eles não ignorassem. Ainda não sabia como, mas carregava essa faísca, determinada a provar que era mais que a filha esquecida. Olhando para trás, aqueles anos me moldaram. A dor de ser ignorada me empurrou para meu próprio caminho. Não via na época, mas essa faísca me levaria além de São Paulo, além da família que nunca me viu de verdade. Passo a passo, segui em frente, construindo uma vida onde nunca mais seria invisível. Nas sombras de ser ignorada, encontrei uma faísca no lugar mais inesperado: a aula de artes. Sempre fui a garota que rabiscava em cadernos, mas naquele ano, o colégio ofereceu uma eletiva de multimídia. Me inscrevi por impulso, sem esperar muito, só para fugir de matemática e história. No primeiro dia, minha professora de artes, senhora Júlia Elias, ficou na frente da sala, os olhos cheios de energia. "Arte não é só tinta e tela", disse ela, erguendo uma câmera velha. "É contar histórias, e hoje vocês são os contadores." Senti uma faísca como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de mim. A senhora Júlia nos apresentou a vídeos curtos, clipes de menos de 3 minutos para capturar um sentimento ou ideia. Ela mostrou exemplos. Uma montagem de um garoto andando de skate pelas ruas de São Paulo, uma animação em stop motion de corações de papel se abrindo. Fiquei viciada. Pela primeira vez, vi uma forma de me expressar sem precisar da aprovação de ninguém. Peguei emprestada a câmera velha da escola e comecei a filmar coisas aleatórias. Folhas caindo no parque, meus tênis na calçada, até o cachorro roendo um brinquedo. Ficava acordada até tarde, montando clipes em software gratuito, tropeçando em tutoriais. Era bagunçado, mas era meu. A senhora Júlia notou. Um dia após a aula, me chamou de lado. "Ana, você tem um olho para isso", disse, apontando para meu clipe tremido de chuva na janela. "Tem um concurso local de vídeos para adolescentes. Você devia participar." Hesitei. Nunca mostrei meu trabalho para ninguém, não depois de anos da família ignorando meus esforços. Mas a confiança dela me fez pensar: talvez eu consiga. Ela me ajudou a refinar um vídeo de 1 minuto, uma montagem de momentos quietos em São Paulo. Luzes de rua piscando, crianças rindo no ponto de ônibus.
Um gato de rua correndo por um beco. Chamei de coisas pequenas, colocando cada pedaço de mim nele. O concurso foi no centro comunitário, com um palco pequeno e fileiras de cadeiras dobráveis. Passei a semana anterior ajustando transições, obcecada por cada quadro. Contei para a mamãe no jantar, a voz trêmula de esperança. É importante, disse, passando o folheto pela mesa. Ela olhou rápido e respondeu. Parece divertido, Ana. Bruno tem uma simulação de julgamento esse fim de semana. Estamos atolados. Meu coração afundou, mas engoli. Perguntei a papai depois, achando que ele poderia ir. Tenho um compromisso no trabalho, disse, sem tirar os olhos do jornal. Bruno só deu de ombros, já no celular. Fui mesmo assim, sozinha, o estômago embrulhado de nervos. Na noite do concurso, sentei no fundo, apertando o programa. Vídeos de outras crianças tocaram. Uns engraçados, uns artísticos, todos bons. Quando Coisas Pequenas apareceu, prendi a respiração. A sala silenciou enquanto meus clipes preenchiam a tela. Close em orvalho na grama, um panorâmico lento de um lago congelado. Música que encontrei online amarrando tudo. Quando acabou, as palmas foram fortes. Senti-me viva, como se tivesse dito algo que valia a pena ouvir. Então, anunciaram os vencedores. Primeiro lugar, Ana Silva, chamou o juiz. Congelei, depois tropecei até o palco, agarrando um troféu pequeno. Estranhos me parabenizaram, mas eu varria a multidão procurando mamãe ou papai. Os assentos ficaram vazios. Caminhei para casa aquela noite, troféu na mão, as ruas iluminadas por postes pálidos. Ganhei, mas a euforia sumiu rápido. No dia seguinte, ninguém perguntou sobre isso no café da manhã. Mamãe elogiava a vitória de Bruno na simulação. Papai estava no telefone. Bruno me jogou um legal Ana quando mostrei o troféu, mas parecia uma reflexão tardia. Queria gritar para que vissem o que fiz, mas não gritei. Em vez disso, fui para o quarto, abri o laptop e comecei a editar de novo. Se eles não notavam, faria outros notarem. Foi quando criei meu canal no YouTube. Chamei de Lente de Ana. Nada chique, só um lugar para compartilhar clipes. Subi Coisas Pequenas, esperando uns 10 views. No fim da semana, tinha 100. Comentários pingavam. Gente dizendo que amava o clima, como capturava momentos pequenos. Um escreveu: "Isso parece lar." Li várias vezes, o peito apertado de orgulho novo. Não era invisível para eles. Continuei filmando. Crianças brincando no parque, o caos colorido de uma feira de rua, até um time-lapse de nuvens sobre o centro de São Paulo. Cada vídeo era um passo para longe, uma prova de que eu importava. A senhora Júlia seguia me incentivando. Conferia após a aula, sugerindo técnicas novas ou softwares. Você conta histórias que ninguém mais pode, dizia, me dando um livro sobre edição de vídeo. Devorei, aprendendo cortes, fades e mixagem de som. Ficava horas no laboratório de informática da escola, fones no ouvido, ignorando o mundo. Meu canal crescia devagar, 200 inscritos, depois 500. Não era viral, mas era meu. Cada like, cada comentário era um aceno de quem me via. Não contei para a família sobre o canal. Uma vez tentei mostrar para a mamãe um vídeo com 1000 views. Que bonitinho, disse, virando para atender uma ligação de Bruno. Doeu, mas parei de implorar atenção. Encontrei algo melhor, uma forma de criar, conectar, construir algo que não podiam tirar. Aquele concurso, o troféu, os primeiros inscritos eram prova de que podia ser mais que a garota esquecida pela família. Não sabia aonde levaria, mas não pararia. Quando entrei na faculdade, carregava sonhos grandes. Consegui vaga em um programa top de comunicação em uma universidade em São Paulo, com bolsa parcial. Não cobria tudo, então completei com empréstimos estudantis e um emprego meio período em uma cafeteria no campus. Manhãs fazendo cafés, tardes em aulas, noites editando vídeos no laptop velho. Meus pais não ajudaram. Estavam focados na faculdade de Direito de Bruno. Mas não precisava deles. Perseguia um futuro só meu. Meu primeiro ano foi exaustivo. Equilibrava turnos, tarefas e o canal Lente de Ana.
Postava clipes curtos, montagens da vida no dormitório, esquetes sobre estresse de provas, que atraíam uns milhares de views. Não era muito, mas me mantinha motivada. No segundo ano, cursei mídia digital com o professor Alan Borges. Ele era intenso, andando pela sala, nos urgindo a ver além do quadro. Um dia, exibiu meu vídeo. Uma peça de 2 minutos sobre sessões de estudo noturnas, com batidas lo-fi. Isso tem alma, disse, se apoiando na mesa. Ana, você não só cria, você fala. Saí dali sentindo que podia conquistar o mundo. O professor Borges virou meu mentor. No terceiro ano, me convidou para um projeto nacional de conteúdo digital, uma competição patrocinada por uma grande empresa de mídia. Era grande. Equipes de universidades do país todo criando campanhas curtas para uma ONG. Liderei um grupo de 4, propondo uma série de vídeos de 1 minuto sobre conscientização em saúde mental. Passamos meses rascunhando storyboards, filmando entrevistas com estudantes, adicionando animações sutis. Ficava acordada até o amanhecer aperfeiçoando cortes, olhos fixos na tela. Quando enviamos, duvidei de cada escolha. Então veio o e-mail. Ganhamos o primeiro lugar. O prêmio era R$50 mil e destaque na plataforma da ONG. No evento de premiação no Rio de Janeiro, segurei um troféu de vidro, meu nome no programa. Liguei para a mamãe, torcendo que se importasse. Bom trabalho, Ana, disse distraída. Seu irmão está fechando um caso importante. Desliguei, apertando o troféu mais forte. Essa vitória me impulsionou. Após a formatura, mudei para um apartamento minúsculo em São Paulo e me joguei de cabeça. Freelancei para negócios locais, anúncios para cafés, promos para lojas, enquanto crescia Lente de Ana. O canal chegou a 50 mil inscritos, o suficiente para monetizar. Postava vlogs sobre a rotina criativa, tutoriais de truques de edição. Um vídeo desvendando como fazer um clipe viral explodiu para 100 mil views. Comentários chegavam. Ana, você me inspira a começar a criar. Lia à noite, o peito apertado de propósito. As palavras de estranhos valiam mais que o silêncio da família. Depois veio a visão. Uma empresa focada em conteúdo curto para marcas, surfando a onda do YouTube e TikTok. Chamei de Estúdio Vibra Luz. Iniciar foi árduo. Pitches infinitos. Noites sem dormir. Conta bancária no vermelho. Trabalhava em um coworking, sobrevivendo de miojo e café. Em uma conferência de tecnologia em Belo Horizonte, apresentei para uma investidora, Silvia Garcia. Ela era afiada, folheando meu portfólio com um olhar crítico. Seu trabalho corta o barulho, disse se inclinando. Vamos fazer acontecer. Silvia investiu R$1 milhão, o bastante para contratar uma equipe pequena e alugar um escritório. Fiquei atônita. Alguém acreditava em mim quando minha família não. O estúdio Vibra Luz decolou. Criamos campanhas para startups locais, depois clientes maiores, restaurantes, firmas de tech, até uma rede nacional de varejo. Minha equipe e eu produzíamos vídeos que bombavam, engraçados, tocantes, polidos para redes sociais. Construímos 1 milhão de seguidores em plataformas, com receita subindo para 7 dígitos. Andava pelo escritório no centro de São Paulo, paredes de vidro pulsando energia, e sentia que construía algo real. Clientes amavam. Um disse que nossa campanha dobrou as vendas online. Esse impacto me mantinha acordada planejando o próximo projeto. Quando uma grande plataforma de streaming nos procurou para uma aquisição, soube que era a hora. Queriam a expertise do Vibra Luz para impulsionar conteúdo curto. Após meses de negociações, assinei o acordo. R$90 milhões. Paguei os empréstimos estudantis primeiro, o alívio me inundando como uma onda. Estava livre, sem dívidas, sem limites. Construí um império do nada, provando que não precisava da aprovação da família para vencer. Eles não me procuravam há anos, ignorando minha formatura, meus vídeos, minhas vitórias. Mas não parei aí. Estava pronta para uma vida além da sombra deles. Quando conheci Caio Santos, encontrei minha âncora. Nos encontramos em uma cafeteria onde eu editava um vídeo entre reuniões do Vibra Luz. Ele estava no balcão pedindo café puro,
mangas da camisa enroladas, um sorriso confiante e quieto. Começamos a falar sobre trabalho, vida, os invernos úmidos de São Paulo. Ele era engenheiro mecânico, estável, mas caloroso. Ao fim da conversa, quis vê-lo de novo. Começamos a namorar, roubando momentos entre minhas edições noturnas e os turnos longos dele em uma firma. Ele trazia comida para mim em prazos apertados. Eu o arrastava para feiras de arte, rindo quando fingia entender minhas reclamações sobre vídeos. Pela primeira vez me senti verdadeiramente vista. Um ano depois, Caio me pediu em casamento. Foi simples, só nós em um banco de praça, o lago perto brilhando. Ele tirou o anel, mão firme, e disse: "Ana, você é meu lar. Casa comigo." Respondi sim, o coração acelerado, imaginando o nosso futuro. Planejar o casamento foi um furacão. Escolhi um jardim pequeno com luzes penduradas, perfeito para uma noite de verão. Optei por um vestido marfim suave, sentindo como um sonho. Enviei convites para a família. Pai, mãe, irmão, torcendo que viessem. Liguei para a mamãe, voz apertada. "É meu casamento", disse. "Vocês vão?" Ela pausou. "Vamos tentar, Ana." Bruno tem um caso grande. Meu estômago embrulhou, mas continuei planejando, dizendo a mim mesma que não importava. O dia do casamento chegou. Fiquei diante do espelho ajustando o véu, nervos à flor da pele. Caio apertou minha mão, sussurrando: "Você está linda." Caminhei pelo corredor, olhos dele fixos nos meus, e por um momento tudo foi perfeito. Mas ao olhar a multidão, os assentos da família estavam vazios. Sem pai, sem mãe, sem Bruno. Mantive esperança até o fim, achando que apareceriam. Não, nem ligação, mensagem ou cartão. A cerimônia seguiu. Votos, lágrimas, aplausos, mas a ausência cortava fundo. Sorri, me apoiando em Caio, mas por dentro me quebrava. Eles pularam o dia que mais precisava deles. A família de Caio preencheu o vazio. Seus pais, calorosos e barulhentos, me puxaram para abraços, chamando de Nossa Ana. Sua irmã montou uma playlist de dança, botando todos na pista. Após a cerimônia, hospedaram uma recepção no quintal. Mesas de piquenique, tortas caseiras, risadas. O pai de Caio ergueu um copo. Para Ana e Caio, a família. Minha garganta apertou, dividida entre gratidão e dor. O calor deles destacava o frio da minha família. Passei anos correndo atrás da aprovação dos meus pais, mas ali estava uma família que me abraçava por completo. Ainda assim, enquanto dançava com os primos de Caio, a ausência da minha família latejava como uma ferida. Depois do casamento, Caio e eu construímos uma vida juntos. Alugamos uma casinha em São Paulo com varanda para cafés de fim de semana. Ele rascunhava projetos de trabalho, eu editava vídeos do Vibra-Luz, trocando ideias. Quando o estúdio passava por apertos, clientes atrasando pagamentos, um membro da equipe saindo, Caio era minha rocha. "Você consegue", dizia, me puxando para perto. Eu o apoiava também, ouvindo quando prazos o estressavam. Discutíamos bobagens, louça, passeios com o cachorro, mas éramos uma equipe, algo que nunca tive crescendo. A família de Caio virou minha. Seus pais nos convidavam para jantares de domingo, assado e batatas. Sua irmã ligava para saber como eu estava, perguntando sobre projetos novos. Quando o Vibra-Luz fechou um cliente grande, fizeram uma festinha com faixa boba. O apoio deles era tudo que quis na infância. Mas cada vez que sentava à mesa deles, uma dor quieta persistia. Minha família não só perdeu o casamento, agiu como se nunca tivesse acontecido. Enviei fotos torcendo por uma reação. Nada. Liguei para a mamãe uma vez, perguntando se viu o álbum. "Ficou lindo", disse. Depois falou dos filhos de Bruno. Parei de tentar. Após vender o Vibra-Luz por 90 milhões, paguei nossas dívidas, o alívio esmagador. Depois me dei um mimo. Um Tesla azul elétrico reluzente, R$600 mil, estacionado orgulhoso na garagem. Postei uma foto no Facebook sem esperar muito, só compartilhando orgulho. Minha família não me contatava há anos, ignorando o casamento, vitórias. Mas a foto do Tesla chamou a atenção.
preparando o terreno para algo que esperava enfrentar. Viver com Caio me ensinou que família não é só sangue. São os que aparecem, que te veem. Caio celebrava minhas conquistas, me segurava nas dúvidas. Seus pais davam o calor que nunca conheci. Ainda assim, o silêncio da minha família doía. Cada marco, nossa casa, 1 milhão de seguidores, era agridoce sem eles. Ficava acordada me perguntando por que não bastava. Caio dizia: "Você basta para mim." Ajudava, mas a dor ficava, lembrança do que superei. Uma semana após postar a foto do Tesla, mamãe ligou pedindo uma reunião familiar. A voz era seca, formal, como marcando dentista. "Precisamos conversar, Ana", disse. "Pode vir a São Paulo." Congelei, o telefone pesado. Anos de silêncio. E agora isso por causa de um carro. Caio sentou ao lado, mão no meu ombro. "Você não precisa ir", disse. Mas precisava. Queria enfrentá-los, dizer o que segurei por anos. A viagem até a casa dos pais pareceu eterna. Apertei o volante, nós dos dedos brancos, ensaiando palavras. Caio ofereceu vir, mas disse que era meu. Parei na casa de tijolos familiar, agora estranha. Papai abriu a porta, rosto neutro. "Bom te ver", disse como se eu tivesse ido na semana anterior. Mamãe estava na sala arrumando café. Bruno sentava no sofá rolando o celular. Ninguém me abraçou. O ar estava pesado, como se todos prendêssemos a respiração. Sentamos à mesa de jantar, a mesma onde implorei atenção. Mamãe começou, voz forçadamente quente. "Ana, vimos seu carro. Você se deu bem." Assenti, esperando a pegadinha. Bruno se inclinou, direto. "Elisa e Mateus precisam de ajuda para a faculdade", disse, sobre minha sobrinha e sobrinho. "Mensalidades altas, e estou afogado na hipoteca. Você tem meios agora." Papai interveio, tom prático. "Família se ajuda, Ana. É assim." Olhei para eles, pulso acelerado. Não ligavam há anos, não foram ao casamento, mas queriam meu dinheiro. Respirei fundo, voz firme, mas afiada. "Querem falar de família?" disse. "Onde estavam no meu casamento? Quando andei pelo corredor sozinha procurando vocês?" Mamãe desviou o olhar para a mesa. "Estávamos ocupados, Ana", disse. Bruno tinha o caso. Ri amargo. "Ocupados a vida toda, minhas peças, concursos, formatura, nunca estavam, mas vem um carro e de repente sou família." Bruno revirou os olhos. "Não dramatiza", disse. "Só pedimos ajuda." Papai assentiu. "Você tem milhões. O que é um pouco para sua sobrinha e sobrinho?" As palavras batiam como socos, mas parei de me encolher. "Construí minha vida sem vocês", disse, voz subindo. "Ganhei prêmios, criei uma empresa, vendi por 90 milhões enquanto vocês aplaudiam cada passo de Bruno. Nem um cartão para o casamento." O rosto de mamãe endureceu. "Pretendíamos", disse fraco. "Pretender não basta", rebati. "Escolheram eles sempre. Agora acham que devo a vocês. Não devo." O quarto silenciou, rostos misturando choque e culpa. Bruno murmurou. "Você é egoísta." Levantei, cadeira raspando o chão. "Egoísta?", disse. "Passei anos tentando ser suficiente para vocês." Acabou. Planejei o próximo passo semanas antes, após a ligação de mamãe. Mantive em segredo, até de Caio, querendo que acertasse em cheio. "Acham que guardo esse dinheiro para mim?", disse, tirando uma pasta da bolsa. "Estou doando a maior parte." Empurrei os papéis pela mesa, um release já enviado à imprensa local. Doei 75 milhões para uma instituição de educação infantil, financiando bolsas para crianças sem chances. "Isso é família para mim", disse. "Ajudar quem precisa, não quem me ignorou até ver cifrões." As mãos de mamãe tremiam lendo. 75 milhões, sussurrou. O rosto de papai avermelhou. "Jogando fora", disse. Bruno bateu na mesa. Podia arrumar Elisa e Mateus para a vida. Encarei sem piscar. "Arrumem vocês", disse. "Fiz isso por crianças sem ninguém. Vocês tiveram chance de ser minha família. Escolheram não." Virei para sair, coração batendo, mas leve como nunca. Ao andar para fora, mamãe chamou.
Ana, espera! Voz quebrada. Parei na porta sem virar. Desculpa, disse. Não sabíamos quanto te machucamos. Quis acreditar, mas desculpas agora soavam vazias, manchadas pelo pedido de dinheiro. Sabiam, disse baixo. Só não ligavam. Saí, porta fechando atrás. O peso do descaso não sumiu, mas me senti livre, como se tivesse recuperado minha voz. Voltando para casa, pensei em Caio, seus pais, a vida que construímos. Eles eram minha família agora, os que apareciam. A doação não era só declaração, era transformar dor em propósito. A notícia da doação se espalhou rápido. Meu telefone vibrou com mensagens de estranhos me agradecendo, chamando de inspiração. Não precisava mais da aprovação da família. Construí algo maior que a rejeição deles, sem olhar para trás. Após a reunião familiar, saí com uma liberdade inédita. Voltei para casa em São Paulo, o peso de anos se erguendo dos ombros. Disse tudo o que precisava, expus a dor do descaso. Não havia volta. Bloqueei os números de pais e irmão, deletei e-mails, desfiz amizades online. Não foi fácil. Cortar laços familiares é como arrancar um pedaço de si, mas era necessário. Parei de correr atrás da aprovação deles, pronta para focar na vida com Caio e no propósito de retribuir. O impacto veio rápido. Ouvi por amigos em comum que Bruno perdeu a casa. Não conseguia pagar a hipoteca que mencionou na reunião, e o banco executou. Elisa e Mateus tiveram que se mudar para um apartamento menor com ele. Paulo e Joana adiaram a aposentadoria. Contavam com ajuda financeira, talvez minha, talvez do sucesso imaginado de Bruno, mas agora trabalhavam anos extras, pegando bicos para cobrir contas. Parte de mim sentiu pena, pensando em Elisa e Mateus no meio da bagunça, mas oferecia amor por anos, presentes, tentativas de contato. Ignoraram como os pais. Não podia consertar escolhas deles. Caio foi minha rocha nisso tudo. Sentávamos na varanda tomando café, falando o que família realmente significa. Você fez o necessário, dizia, mão na minha. Não é responsável por eles. Ele tinha razão. Passei a vida tentando ganhar lugar na família, mas mostraram onde eu estava. Cortá-los não era só raiva, era proteger minha paz. Com Caio, tinha um parceiro que via meu valor. Seus pais ligavam semanalmente, conferindo, mandando receitas ou memes bobos. O calor deles preenchia o vazio deixado pela minha família, provando que amor não precisa de laços de sangue. Me joguei no trabalho, mas diferente. Após vender o Vibra Luz, não iniciei outra empresa. Foquei na instituição que doei, uma fundação para a educação infantil. Comecei a voluntariar, mentorando crianças que me lembravam de mim mesma, famintas por chance, ignoradas pelos mais próximos. Uma garota, Mia, queria ser cineasta. Passei fins de semana ensinando edição, vendo os olhos dela brilharem ao cortar o primeiro vídeo. Você é incrível, Ana, disse uma vez me abraçando. Essas palavras batiam mais forte que qualquer prêmio. Não eram só validação, eram prova de impacto. A comunidade virou minha âncora. Falei em escolas locais, compartilhando minha história de construir carreira do zero. Pais e crianças me abordavam depois, dizendo que inspirei a perseguir sonhos. Uma professora e-mailou: Você deu esperança aos meus alunos. Lia essas mensagens à noite, me sentindo viva como nunca na infância. Meu trabalho não era mais sobre views ou dinheiro, era sobre impacto. Parceria com a instituição para financiar oficinas ensinando crianças a contar histórias por vídeo. Cada sorriso, cada obrigado, reconstruía uma peça que minha família quebrou. Olhando para trás, via a lição clara. Meu valor não vinha da aprovação da família, vinha de dentro, das escolhas, das pessoas que ergui. Crescendo, me sentia invisível, sempre atrás de Bruno. Mas não era mais aquela garota. Construí carreira, casamento, propósito, tudo sem eles. Cortá-los não era só fechar uma porta, era abrir minha vida para quem me valorizava. Não precisava de desculpas ou orgulho deles. Encontrei o meu. Às vezes dirigia por São Paulo, passando por lugares do passado. O parque onde filmei primeiros vídeos, a cafeteria onde conheci Caio.
Essas memórias não doíam mais. Eram capítulos de uma história que escrevi sozinha. Caio e eu planejávamos aventuras novas, viagens, talvez filhos. Seus pais brincavam sobre netos, mandando listas de nomes que ríamos juntos. O futuro parecia amplo, não pesado por feridas antigas. Ainda pensava na família, me perguntando se entenderiam o que perderam. Mas não me detinha. Passei tempo demais esperando mudança. Agora vivia por mim, por Caio, pelas crianças como Mia, que precisavam de alguém que acreditasse nelas. Minha história não era mais sobre rejeição deles. Era sobre minha força, minhas escolhas, meu coração. Para todos assistindo, obrigada por acompanhar minha jornada. Foi crua, real, nem sempre fácil de compartilhar. Se essa história tocou você, comente abaixo. Conte seus pensamentos, experiências. Qual sua história de encontrar seu valor? E se ainda não se inscreveu, aperte o botão. Seu apoio significa o mundo, e mal posso esperar para continuar compartilhando com vocês. Obrigada por estarem aqui.